Olá, bem-vindos ao canal MathFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver as proporções. Como diz aqui no título, proporção é uma igualdade entre duas razões, não nulas. Quer dizer que os números não podem ser zero. Aqui pelo desenho que temos aqui, podemos ver que este número 1, a azul, no numerador, chama-se extremo. O número vermelho 3, que está em baixo, chama-se meio. Na outra fração, na outra razão, este número em cima chama-se meio e o que está em baixo chama-se extremo. Uma das propriedades das proporções é que a multiplicação em cruz tem que ser igual. Se multiplicarem, reparem, os azuis com os azuis e os vermelhos com os vermelhos, tem sempre que dar o mesmo valor, ou seja, 1 vezes 6 tem que ser igual a 2 vezes 3. Então 1 vezes 6 é 6 e 2 vezes 3 também é 6. Como deu igual, então de facto aquela igualdade que está ali entre duas razões é uma proporção porque deu igual. Se não desse igual, então já não era uma proporção. Vamos ver aqui alguns exemplos. Penso que englobei todas as situações possíveis. Depois é o aluno fazer pequenas adaptações consoante o exercício que lhe aparece. Vamos então começar pelo primeiro exercício. Então, temos aqui uma igualdade e vamos provar ou verificar que de facto se trata de uma proporção. Há duas formas, fundamentalmente, de fazer. Uma delas é, se puderem usar a máquina de calcular, se quiserem usar a máquina de calcular, fazem 1 a dividir por 5, que dará 0,2, e depois fazem 3 a dividir por 5, que também dá 0,2. Como os dois números são iguais, então verifica-se que é uma proporção. Se não, fazem a lei fundamental das proporções, que é multiplicar este número 1, neste caso, o 1 pelo 15 e o 5 pelo 3. Então fica, vamos ver se dá igual. 1 vezes 15 é igual a 3 vezes 5. 1 vezes 15 é 15. 3 vezes 5 também é 15. Então verifica-se que de facto 1 quinto igual a 3 quinzeavos é uma proporção porque, ao multiplicar em cruz, obtivemos o mesmo resultado. Vamos ver então outro exemplo. Então temos aqui um novo exemplo, mas neste caso é para verificar que não é uma proporção. Então a multiplicação em cruz, que é multiplicar o extremo com o extremo, tem que ser igual à multiplicação do meio com o meio. Então reparem, faço então 2 vezes, vou fazer este 2 um bocadinho melhor, então 2 vezes 15 tem que ser igual a 3 vezes 5. E verifica-se, não é? 2 vezes 15 é 30 e 3 vezes 5 é 15. Verifica-se que não é uma proporção. Porquê? Porque o 30 igual ao 15 é falso. Para ser uma proporção, teria que ser 30 igual a 30 ou 15 igual a 15. Então verifica-se que não é uma proporção, porque ao multiplicar o extremo pelo extremo e igualar à multiplicação do meio pelo meio, não dá verdade, dá uma proposição falsa. Então não é proporção. Vamos ver então outro exemplo. Então temos agora o exercício 3. Como vos disse, tentei escolher os diferentes tipos de exercícios que podem aparecer ou que podem perguntar aos alunos. Agora escreve uma proporção em que os meios são 3 e 4. Vamos só relembrar os meios e os extremos. Então temos aqui então os extremos e os meios, a posição deles estão. Então, reparem, a pergunta diz que os meios são 3 e 4, ou seja, tem que ser razões deste tipo. Então, tem que ter aqui o 3 e um 4 aqui em cima. Quais são os outros números? É isso que vamos ver. Como eu não sei quais são, vou colocar aqui A e aqui B. Há várias formas de fazer, não é preciso usar esta técnica, podem fazer mentalmente, mas eu vou fazer as contas. Então reparem,
como vos tinha dito, a multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios, ou seja, A vezes B tem que ser igual a 3 vezes 4, ou seja, A vezes B tem que ser igual a 12. Então, eu tenho de arranjar dois números cuja multiplicação seja 12. Há vários, não é? Por exemplo, posso dizer que o A, por exemplo, é 2 e o B, por exemplo, é 6. Também podia arranjar outros, não é? Podia dizer que o A era 3 e o B era 4, ou o A era 1 e o B era 12, assim sucessivamente. Porquê? Porque a sua multiplicação tem que dar 12. Então, 2 vezes 6 é 12. Então, posso colocar aqui que o meu A é 2 e que o meu B é 6. Ou seja, a minha proporção pode ser, então, 2 terços igual a 4 sextos. E tenho o meu exercício resolvido. Este é um dos tipos de pergunta que se pode fazer. Faria do mesmo processo, se em vez de dizer que os meios eram 3 e 4, podia dizer que os extremos eram outros valores. O processo é idêntico, é só fazer a substituição de acordo com o que é pedido no enunciado. Então, temos aqui agora o exemplo 4, e é pedido para escrever uma proporção em que os termos são 1, 3, 5 e 15. Então, vamos lá ver. Eu sei que tem que haver duas frações. Vamos colocar os números de qualquer forma, ao calhas. Vamos ver como é que seria. Por exemplo, ia tentar fazer assim, 5 terços igual a 15 sobre 1. Não dá, não é? Porque 5 terços não é igual a 15. Assim não serve. Então tenho que pensar um pouco, ir colocando os números de forma a que se transformem numa igualdade. Por exemplo, vou testar agora, por exemplo, o 1 e o 3, 1 sobre 3. Então, como é que eu tenho que colocar agora? Já usei o 1 e o 3, agora tenho que usar o 5 e o 15. Como é que eu tenho que colocar o 5 e o 15 de modo a transformar esta expressão numa igualdade? Então, se fizer, por exemplo, 15 a dividir por 5, não dá certo, não é? Porque fica 1 terço, 15 a dividir por 5 é 3, é falso também. Então vamos tentar ao contrário, 1 terço, trocar aqui os dois números, 5 a dividir por 15. Será que esta já dá? Será que já representa uma proporção, 1 terço igual a 5 quinzeavos? Podia simplificar a fração, ou então fazer a multiplicação dos extremos pelos extremos e dos meios pelos meios e ver se dá certo. Então faço 1 vezes 15 é igual a 5 vezes 3. Então vem que 15 é igual a 15. É verdade, então está correto. A minha expressão numérica de igualar duas razões pode ser 1 terço igual a 5 quinzeavos. E assim podiam ir testando. Se não conseguem ver logo à primeira qual é que é a resposta, vão fazendo as combinações entre os números e tendo alguma atenção para ver se há frações equivalentes. Vamos ver então outro exemplo. Outro tipo de pergunta que se costuma fazer é determinar o valor de x de modo a obter uma proporção. E neste caso, neste exercício 5, vamos colocar o x em todas as posições possíveis. Ou seja, ele pode ficar, vamos colocar aqui, pode ficar então num dos meios, num dos extremos, não é? E então vamos ver todas as opções. Reparem, temos aqui um primeiro exemplo, por exemplo, aqui 5 sobre x, vamos colocá-lo aqui a azul para ficar com a mesma cor. Por exemplo, o x aqui nesta posição, 5 sobre x igual a 2 sobre 4. Então, um dos processos para fazer, vamos endireitar aqui este 2 sobre 4. Um dos processos para fazer, podem fazer mentalmente e ver qual é que será o resultado, que não é muito difícil, se dominarem bem a simplificação de frações, que se não dominarem essa matéria, podem ver aqui no canal o vídeo sobre a simplificação de frações, ou frações equivalentes.
Então, vamos multiplicar em cruz. Vamos então multiplicar os extremos pelos extremos e os meios pelos meios. Então fica 5 vezes 4 igual a 2 vezes x. O vezes é um bocadinho mais pequeno que o x, está bem? Não confundam o vezes com o x. Eu vou indicar, este é o vezes, que é pequenino, e este é o x, que é um pouco maior. Então, repare o seguinte, 5 vezes 4, quanto é que é? 20, igual a 2 vezes x. Então, qual é o número x? Quanto é que tem que ser o número x? Reparem, o número x é o número que multiplicado por 2 tem que dar 20. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 20? Vão à tabuada do 2. Reparem, 2 vezes, por exemplo, 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, ainda não chegou, 2 vezes 10, 20. Então, o x tem que ser 20. E aqui tenho o meu valor do x. Pronto, então o x estava ali naquela posição, nesta posição. Vamos fazer o x em todas as posições possíveis para verem as formas de o calcular. Vamos então ver outro exemplo. Então temos um novo exemplo aqui, x sobre 2 igual a 5 sobre 2. Este é o caso mais flagrante. Reparem, se os denominadores já são iguais, os numeradores teriam que ser iguais, ou seja, o x tem que ser 5. Mas vamos fazer pelo nosso processo. Então multiplicamos os extremos, fica 2 vezes x, não se esqueçam, o x grande é incógnita, o x pequeno é a multiplicação. 2 vezes x tem que ser igual a 2 vezes 5. Então, 2 vezes x tem que ser igual a 10. Então, qual é o número multiplicado por 2 dá 10? Então é o 5, ou seja, já temos aqui x igual a 5. Vamos fazer aqui outro exemplo, aqui um c aqui ao lado. Então, temos para o nosso c, por exemplo, 6 quartos igual, por exemplo, a x sobre 2. Então, 6 quartos igual a x sobre 2 e queremos saber o valor do x. Vou escrever um bocadinho melhor. Os 6 quartos. Então, faça a multiplicação em cruz, dos extremos pelos extremos e os meios pelos meios. Então, 6 vezes 2 igual a 4 vezes x. 6 vezes 2, quanto é que é? 12. 4 vezes, vamos fazer o vezes mais pequeno, está a fazer o vezes quase do mesmo tamanho, vezes x. Então, qual é o número que multiplicado por 4 dá 12? Vou à tabuada do 4. 4 vezes 3, 12. Então, o x tem que ser 3, que é para fazer 4 vezes 3, 12. E tenho o meu valor do x. Só falta então uma posição para colocar o x e fazer o exemplo. Vamos ver então o novo exemplo. Temos então o último exemplo, a última posição para o x. Continuamos a querer calcular o x de modo que esta igualdade seja uma proporção. Então multiplicamos em cruz, fica 8 vezes x igual a 4 vezes 12. É sempre igual, fazer o vezes um bocadinho mais pequeno. É sempre a mesma coisa, independentemente da posição onde está o x. Então, 8x igual a 48. Agora é a mesma situação. Qual é o número que multiplicado por 8 dá 48? Então vamos à tabuada do 8. 8, por exemplo, 8 vezes 5, quanto é que é? 40. 8 vezes 6, 48. Então é o 6. Então quer dizer que 8x, falta-me aqui o vezes, o x tem que ser 6, para que 8 vezes o x dê os 48. Vamos ver então agora um problema, da aplicação das proporções à resolução de um problema. Então temos aqui um exemplo de aplicação, o exemplo 6, que diz o seguinte: 3 amigos, o João, o Pedro e o Afonso, vão comprar um saco com 42 repousados, que custa 7 euros. Para comprar os repousados, o João tem 1 euro, o Pedro tem 2 euros e o Afonso 4 euros. Com quantos repousados deve ficar cada amigo
em relação à quantidade de dinheiro, ou seja, o Afonso, que vai dar mais dinheiro que o João e que o Pedro, deve ficar com mais repousados. O Pedro deve ficar com mais repousados que o João, deve ficar com o dobro, não é? Porque o Pedro vai dar 2 euros e o João vai dar só 1 euro. Então, podemos fazer então uma pequena tabela para cada amigo. Então, vamos ver. Aqui em relação ao João, reparem, vamos ver quantos repousados é que o João terá direito. Então, vamos fazer uma pequena tabela, assim. Fazer um pouco mais direito. Então, em relação ao dinheiro, reparem, se dermos 7 euros, se formos dar 7 euros, então temos direito a quantos repousados? 42, não é? O João quanto é que ele vai dar? O João vai dar 1 euro. Então, se o João dá 1 euro, tem direito a X repousados. Então, reparem, vamos fazer uma razão assim e outra razão assim, com estes que eu sublinhei. Então, é indiferente a posição onde coloquem o x, se no numerador ou no denominador, mas se colocam o x no numerador, têm que colocar o 42 no numerador da outra razão. Se pusessem o x no denominador, então o 42 também teria que ficar no denominador. Então eu vou colocar o x no numerador. Então reparem, o x a dividir por 1, que é uma razão entre os repousados e o dinheiro, o x a dividir por 1 é igual a 42 a dividir por 7. E vamos fazer a conta. X a dividir por 1, 42 a dividir por 7 é 6. Quer dizer que o x é 6. Isto quer dizer que o João tem direito a 6 repousados. Então, o João tem direito a 6 repousados. 6. 6 repousados para o João. Vamos fazer a mesma coisa para o Pedro. Então temos agora para o Pedro, temos a mesma tabela. Reparem, continua a ser tudo igual. Então, se 7 euros compram 42 repousados, o Pedro vai dar 2 euros, 2 euros compram X repousados. Então, como é que fica? O Pedro vai ficar com quantos? Então vamos à proporção. Então, colocar o X no numerador é sempre mais fácil, mas também podiam colocar no denominador. Então, X sobre 2 é igual a 42 sobre 7. 42 a dividir, aquele símbolo é o sobre a divisão, não é? Da fração. 42 a dividir por 7 é 6. Então, qual é o número que dividido por 2 dá 6? É 12. Então, x igual a 12. Como era de esperar, não é? Se o João com 1 euro ficou com 6 repousados, o Pedro com 2 euros deveria ficar com 12 repousados. E as contas confirmam. Está correto. Então, o Pedro fica com 12 repousados. Agora, não era preciso fazer outra proporção, porque se o João fica com 6 e o Pedro com 18, então 6 mais 2, 18, o Afonso ficará com 42 menos 18 repousados. Mas vamos fazer as contas para confirmar, através das proporções. Então temos agora o cálculo da quantidade de repousados que o Afonso vai receber. Então se o Afonso tem 4 euros, vai entrar com 4 euros. Reparem, 7 euros dava 42, 4 euros dava X. Vamos à nossa proporção. Então X sobre 4 é igual a 42 a dividir por 7. Então X sobre 4 igual a 6. O que é que dividido por 4 dá 6? É o 24. Então X igual a 24. Isso quer dizer que o Afonso vai ficar com 24 repousados. Reparem, se somarem os repousados todos, eles têm que dar quanto? Quantos? 42, que era o total. Então, 24 mais 6, 30, mais 12, 42. Está certo. Vamos ver uma linha B com o mesmo problema, mas é feita a pergunta de uma forma um pouco diferente. Então, agora temos outra situação, que é o João
quer ficar com 18 repousados, ou seja, ele já não tinha 1 euro ou tinha mais, mas ele agora pretendia ficar com 18 repousados e quer saber quanto é que tem que pagar se quiser ficar com os 18 repousados. Então faço a mesma tabela. Então aqui é o dinheiro, e aqui é os repousados. Era indiferente, podiam fazer ao contrário, desde que ponham o dinheiro sobre o dinheiro e os repousados sobre os repousados, os números, dá sempre certo. Então vamos ver, o dinheiro, se ele tiver 7 euros, ele comprava 42. Se ele quer 18, então o dinheiro que ele precisa é X. Então vá, podemos colocar o X no numerador em cima, X sobre 18 é igual a 7 sobre 42. O truque está em se o dinheiro fica no numerador, aqui, então o 7, que é o dinheiro, também tem que ficar no numerador. Então, agora é fazer as contas. Vamos simplificar o 7 sobre 42. Então, a dividir por 7, fica x sobre 18. 7 a dividir por 7 é 1. 42 a dividir por 7 é 6. Então, vamos ver. Agora temos que x sobre 18 igual a 1/6. Como ainda não se deu as equações, vamos tentar então descobrir qual é que será o número x para dar 1/6. Reparem, então, 1/6 eu vou fazer frações equivalentes. Se têm dúvidas nas frações equivalentes, podem consultar o vídeo aqui no canal sobre as frações equivalentes. Se eu multiplicar por 2, então obtenho 2/12. Ainda não é igual a 18. Aqui o denominador, pois não. Se multiplicar por 3, então multiplico por 3, dá-me 3 sobre 18. Ou seja, eu sei que o x sobre 18 é igual a 3 sobre 18. Como os denominadores são iguais, então vem que x igual a 3. Posso fazer assim. Ou então, vamos fazer como tínhamos feito ainda há pouco, nos exercícios anteriores. Vou resolver aqui de outra forma. X sobre 18 igual a 1/6. O que é que vos tinha dito ao início? Multiplicam-se os extremos e multiplicam-se os meios e igualam-se. Então fica 6 vezes x igual a 18 vezes 1. 6 vezes x igual a 18. Na tabuada do 6, qual é o número que dá 18? Então é o 3. X igual a 3. Isto quer dizer que se o João quer ficar com 18 repousados, então vai ter que pagar 3 euros, entrar com 3 euros para a compra do saco. Penso que englobamos todos os casos, ou a maioria dos casos. Espero que tenham gostado do vídeo, e se foi assim, coloquem gosto, e até ao próximo vídeo.